Fala, gente amada, tudo bem? Bom dia. Como é que vocês estão? Tranquilos? Pessoal, eu queria que nós pudéssemos meditar um pouquinho hoje aqui no contexto da Ceia do Senhor, né? A Ceia do Senhor que nos foi deixada aqui como uma prática da igreja nas Escrituras. O texto base está em 1 Coríntios 11 e vai do versículo 17, a partir do versículo 17, de 1 Coríntios 11 até o versículo 33. Depois a gente vira a página e vai lá. Olha, primeiro eu queria que nós entendêssemos, vou dar um zoom aqui para nós começarmos a nossa leitura aqui, né, a partir do 17. Primeiro eu queria que nós entendêssemos que, embora o texto ele revele o propósito de praticar regularmente a ceia, né, que na verdade é o memorial da ceia, né, e isso está contido aqui, na verdade, a partir do versículo 23, que se nós lermos juntos aqui, acompanha comigo. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, transcrição das palavras do próprio Senhor Jesus, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então ele fala de rememorar duas vezes, pessoal. Né? Tanto aqui em cima, ó, em memória de mim, como aqui embaixo também, né? Em memória de mim. Então, na verdade, a ceia ela é um memorial, ela é uma bandeira para onde nós podemos olhar através dos tempos sem perdermos parâmetro, para nos lembrarmos, né? Para nós sempre trazermos à memória o propósito da ceia. Então, aqui ele enuncia a regularidade que tem que ser feito, certo? E o propósito dela que é rememorar Cristo nas relações como igreja. Porém, se nós subirmos aqui no início um pouquinho, a partir do versículo 17, né, é onde ele aponta, onde Paulo aponta os sintomas, o quadro sintomático, né, de um corpo doente, né, de uma igreja que apresenta sintomas de doença. Acompanha comigo a partir do 18, quando ele diz, em primeiro lugar ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio. Então, a ceia, ela revela que há reunião como igreja, certo? Esse é o primeiro indicador para nós entendermos. Ó. A ceia, ela precisa ser praticada quando a igreja comunga, como aqueles que se chamam de igreja, eles se reúnem para ter comunhão. Agora, quando isso acontece, né, ele diz aqui, a partir do versículo 21, ele diz ali, olha, cada um come a sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros. Quer dizer, cada um está preocupado com a sua própria necessidade, cada um não espera um pelo outro. Ele não está preocupado em repartir com o outro, ele não está preocupado com o coletivo, mas sim com as suas próprias necessidades e com a sua própria satisfação. Né? Então, ele também diz que, na verdade, aqui no versículo 18, vê comigo, olha, em primeiro lugar eu ouço, né? E ele diz aqui, ó, há divisões, né? E entre vocês, até certo ponto, eu creio. Agora é necessário que haja divergências. Ele reprova as divisões, porque elas realmente dividem as partes do mesmo corpo, mas ele aprova a divergência, né? Qual a diferença entre divisão e divergência? Ora, a divisão ela separa as partes do mesmo corpo com visões diferentes. Ela exclui pessoas, ela é exclusiva. A divergência não, é a diferença de pensamento, de opiniões, que na verdade ela enriquece na diversidade, mas as pessoas continuam trabalhando em prol, em favor de um mesmo propósito, né? Em favor de um mesmo contexto, um mesmo propósito, uma mesma meta e alvo. Certo, pessoal? Agora, no momento em que você percebe assim como está no versículo 21, no momento em que você começa a perceber que a preocupação ela é individual, né? Naquela época, certamente, isso aqui devia de ser um banquete, né? Algo grande sendo servido ali,
né, para congregar pessoas de uma mesma comunidade da fé. Agora, no momento em que você tem uns com muito e outros com nada, né, nesse momento perde a finalidade, o propósito central da comunidade se chamar de igreja. Ela está nucleada em torno de Jesus. Quando ele diz aqui, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga, né? Quer dizer, participamos, comungamos de um mesmo propósito, estamos numa mesma comunidade, agora enquanto uns têm muitos, outros ficam sem nada, não é verdade? E aí vem a orientação de Paulo para essa igreja. Nós vamos virar a página aqui, eu quero ir com vocês aqui no 28, né? Aqui, ó. Descer um pouquinho, tá ali, ó. Examine-se a cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Pessoal, examinar-se a cada um a si mesmo não se trata de passar um antivírus escaneando em busca de pecado no HD. Pecado ele sempre vai haver. Pecado é intrínseco na natureza humana e o próprio Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele fala que todos pecaram igualmente, né? Foram decaídos, né? Foram desprovidos da glória de Deus e todos carecem igualmente da graça, né? Do perdão. Ok? Então, a relação de examinar-se cada um a si mesmo está com sem discernir. Veja, examinar para perceber se você está conseguindo discernir o seu papel no corpo. É perceber se o que eu faço no corpo, né, como eu estou inserido na minha comunidade de fé, contribui para que ela continue saudável e com vida ou se é irrelevante. Certo? Então, examinar-se, a correlação de examinar-se cada um a si mesmo, está em discernir o corpo, né? Como eu faço parte, como eu participo desse corpo. Examinar-se e discernir. E agora eu quero ir com você com talvez a melhor, a mais excelente ilustração de fazer parte de uma comunidade, mas de não estar no corpo. Né? Então, Ananias e Safira, se você for comigo ali, eu deixei marcado para andar mais rapidinho, tá? Se você for comigo no livro de Atos dos Apóstolos, o livro do médico amado, a continuação do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, né? Vamos subir aqui que eu quero mostrar para você aqui. Olha aqui. Né? Então, um homem chamado Ananias, né? Com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade e reteve parte do dinheiro para si. Né? Então, eu vou parar por aqui, não vou nem concluir o versículo. A chave para nós entendermos o que está acontecendo aqui é ler um pouquinho antes. Vamos subir a Bíblia aqui para você entender. Vamos ler um pouquinho antes aqui. Presta atenção qual era a motivação, a intenção, né? Qual era o coração da comunidade da fé naquele tempo? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Grandiosa graça estava sobre todos eles. Presta atenção no 34, vamos subir um pouquinho. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Né? Quero lembrar você que depois desse evento aqui, foi quando os apóstolos entenderam de se dedicar exclusivamente à oração e ao estudo da palavra e levantaram 7, dentre eles Estevão, para o assistencialismo social na igreja, né? Para a dedicação a fazer a distribuição dos bens, do patrimônio, das riquezas, conforme a necessidade de cada um. Presta atenção, pessoal, porque o que está acontecendo aqui com Ananias e Safira está intimamente relacionado com isso aqui que nós acabamos de ler. Ananias e Safira faziam parte de uma comunidade de fé, só que o coração deles era diferente do coração comunitário. Né? Então, não se trata de se preocupar, está proibido de se preocupar com as coisas da sua vida e particulares. Acontece que no momento em que eles retiveram, né, da propriedade que venderam, a motivação do coração deles foi revelada como sendo uma motivação diferente daquelas que nós encontrávamos aqui, no seio da comunidade. Né?
Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então esse aqui que é o problema. O problema é que Safira e Ananias, o casal, eles estavam com uma mentalidade deturpada, diferente, né? Aqui já não era mais divergência, era divisão. Eles faziam parte de uma comunidade de fé, mas estavam se excluindo do corpo, uma vez que a intenção com que faziam, com que ofertavam, com que participavam dos atos da comunidade de fé era diferente em gesto e em atitude do que todos faziam. Ou seja, na verdade, quando Pedro ora, né, quando Pedro sentencia ali, né, a passagem ali de Ananias e depois de sua esposa, fica parecendo que Pedro lança uma oração maldita e eles morrem, né? Não é nada disso. Na verdade, aqui Pedro libera sobre eles a escolha que eles mesmos já haviam feito. Ananias e Safira já estavam mortos, porque faziam parte de uma comunidade de fé, mas não comungavam, não faziam parte do corpo, só da comunidade, né? Quer dizer, cumpriam, né, quase que como um comportamento, um regulamento em se reunir com aquele povo, mas tinha uma mentalidade, um coração completamente diferente, certo? É o que transparece aqui quando a gente lê. E aí eu quero usar a ilustração de Ananias e Safira, pessoal, para nós retomarmos o tópico principal da nossa meditação, né? Que na verdade discernir o corpo está no centro de tomar a ceia, né? Então, não se trata, como eu falei, de nós procurarmos nossos erros e falhas individuais, embora a gente faça isso, a gente faz esse exame, né? Como é que nós estamos individualmente, né? Como filhos, como pais, como membros de uma comunidade. Mas a verdade é que a chamada, o apelo principal aqui é discernir o corpo, é perceber se a minha mentalidade ela não está diferente, né, do coração, da atitude da comunidade que eu faço parte, né? Será que eu de fato eu não estou tomando a ceia por mero comportamento, por uma atitude habitual, né? Mas na verdade a minha mentalidade, a minha intenção ela não é de agregar valor ao corpo. A minha participação, como a de Ananias e Safira, ela é mero comportamento, mas ela não agrega valor, né, para manter o corpo saudável e vivo. É isso, pessoal. Espero que a palavra tenha abençoado você. Peço a vocês, então, que quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para ajudar na divulgação, curta, compartilhe, tá? Deixa o seu comentário, um comentário breve para que a gente possa perceber como a palavra falou com você. Em muitas das nossas congregações, nossos templos, né, nesse primeiro final de semana nós vamos estar ceando, que a gente faça um exame de consciência, de parar de olhar apenas para dentro de nós, para tentar encontrar pecados e percebamos se de fato a gente está como uma engrenagem bem ajustada em um relógio, né, participando do funcionamento saudável de um relógio, ou se a gente está, na verdade, contribuindo para que o relógio pare, né, e fique defeituoso. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês, a gente se fala, até a próxima, tchau!